Meus irmãos, o tema da mensagem é o seguinte: a alegria de conhecer o Evangelho. Se você lê em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 a seguir, e quando você depara com os textos da Bíblia, você vai perceber a promessa que Jesus vai fazer aos discípulos antes dele subir ao céu. E Jesus ele vai dizer aos discípulos assim: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês podem ter a certeza que não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, para que o Pai vos envie outro Consolador. Porque enquanto Jesus estava com eles eram consolados, abençoados, fortalecidos, encorajados, confirmados no Evangelho. E Jesus vai dizer assim: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai para que o Pai envie outro Consolador. Ele estava retratando aqui, falando sobre o Espírito Santo de Deus, que Deus enviaria o Espírito Santo para que ele estivesse conosco. E ele faz uma promessa: fique em Jerusalém, porque do alto você será revestido de poder. Jesus ele vai dizer assim: olha, eu estou junto com vocês. E vocês, nesses 3 anos e meio mais ou menos que Jesus ficou aqui, Jesus vai dizer: vocês vão sentir tristeza, porque vocês se acostumou comigo, vocês eram meus discípulos, vocês vão sentir tristeza, mas eu digo a vocês que depois vocês sentirá alegria. E ele vai dar um exemplo de uma mãe que está prestes a ganhar um bebê, o seu filho. Ela sente tristeza, dor, mas depois ela se enche de alegria e ela já não vai se lembrar mais daquela dor. E ele dá esse exemplo: vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão se alegrar, porque eu voltarei, mas antes que eu volte para buscar a igreja, eu enviarei o Espírito Santo para que esteja com vocês. E Jesus vai dizer para eles: vocês fiquem em Jerusalém, e do alto vocês vão ser revestidos de poder. Ele está falando assim: vocês receberão o Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos, no capítulo 2 a seguir, todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio um vento, veio um som, como de um vento veemente e impetuoso. Eles ouviam aquele som. Eu até imagino ali eles ouvindo o som, o vento entrando naquele local. E a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles começaram a falar outras línguas. A Bíblia fala que eles começaram a falar outras línguas, se encher do poder de Deus. E a Bíblia fala que quando eles foram cheios do Espírito Santo naquela época, era uma festa em Jerusalém. E a Bíblia fala que em Jerusalém tinha muitas pessoas que falavam outras línguas, que essas pessoas eram de outras nações. E elas ouvindo eles falar em língua, eles começaram a falar assim: eles não são hebreus? Por que eles estão falando a mesma língua que nós? E a Bíblia fala que quando eles falavam em língua, eles estavam ali anunciando o Evangelho, falando das grandezas de Deus. E aquelas pessoas, elas ouviam e falavam assim: mas são hebreus e eles estão falando a nossa língua, o que está acontecendo? Tinha pessoas que olhavam e falavam assim: eles só podem estar embriagados. As pessoas que não entendiam o que ele estava falando, provavelmente na mesma língua deles, eles pensavam assim: eles estão bêbados. E Pedro se levantou e disse: olha, ninguém está bêbado sendo esta hora do dia. Ninguém está bêbado. Mas sabe o que está acontecendo? É a promessa de Deus através do profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam visões, os velhos sonharão sonhos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele estava lhe revelando, irmãos, que o Espírito Santo ia descer sobre a igreja, e através do Espírito Santo, a igreja ia conseguir nessa terra servir a Deus.
ela ia sentir prazer, ela ia sentir confortada, ela não ia se sentir órfã, mas ela ia saber que Deus estava com ela através do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para a igreja que a alegria que eles sentiam é porque o Espírito Santo desceu sobre eles, cumprindo a promessa de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo, irmãos, eles não iam ser encorajados a permanecer no Evangelho, ou aceitar a Deus, aceitar a Jesus e continuar seguindo a Ele no Evangelho. Porque é o Espírito Santo que produz neles a alegria e o gozo de ser um crente, de ser um cristão. E quando você olha aqui, você vai perceber que quando Pedro ele começa a pregar para eles, aquelas pessoas, elas se arrependiam dos seus pecados, e eles diziam: o que nós devemos fazer então, Pedro? Aí ele vai falar: olha, cada um de vós arrependa dos seus pecados, e cada um de vós será batizado com o Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia fala que naquele dia, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus por causa daquela pregação e da manifestação do Espírito Santo de Deus no meio dos apóstolos e daquelas pessoas. Agora, que nós devemos perceber aqui, meus irmãos, que Pedro era um vaso de Deus, os apóstolos eram um vaso de Deus, aquelas pessoas que aceitavam Jesus eram um vaso de Deus. O que nós aprendemos aqui? Que foi o Espírito Santo de Deus, e pelo seu poder, que aquelas pessoas foram convencidas dos seus pecados a se arrepender e aceitar Jesus como Salvador da vida deles. Se não fosse o mover do Espírito Santo, jamais ia ter conversão, arrependimento e alegria de servir a Deus. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você percebe aqui que a igreja primitiva era uma igreja tão poderosa que as pessoas que aceitavam Jesus, elas tinham maior prazer e alegria de servir a Deus. Elas aceitavam Jesus de coração. Quando você lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42, eles demonstravam a sua alegria, e eles diziam, olha o que diz aqui, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Sabe por que eles perseveravam? É porque quando foi anunciado o Evangelho a eles, irmãos, eles olhavam para si e eles entendiam a condição que eles estavam diante de Deus. Ou seja, eles entendiam que eles estavam perdidos, eles entendiam que não merecia salvação, eles entendiam que eles estavam longe do reino de Deus, eles entendiam que estavam perdidos para sempre. Quando Pedro anuncia o Evangelho, eles reconhecem e eles entendem, e eles se arrependem dos seus pecados. Essa é a conversão verdadeira. É quando a pessoa depara com o Evangelho e ela olha para si e vê que é um pecador. Ela olha para si e pensa assim: se eu nunca tivesse ouvido o Evangelho, jamais eu iria ter oportunidade de salvação. E com isso elas demonstravam nas suas práticas o verdadeiro arrependimento de uma pessoa que reconhece que estava presa ou cativa do inferno para sempre. E aqui a Bíblia fala, sabe o que elas faziam? Elas se convertiam, elas recebiam o Espírito Santo, e a Bíblia fala aqui, ó, que elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, elas eram tão influenciadas pelo Espírito Santo de Deus, que a Bíblia chega a dizer que elas faziam de coração e tinham o desejo de ouvir os apóstolos. Sabe o que é perseverar? Elas perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Sabe o que é perseverar? E olha aqui, meus irmãos, era todo dia. Era todos os dias. Ah, mas era só os apóstolos. Não, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E todas iam todo dia ao templo. Olha a alegria e o prazer que eles tinham de querer ter conhecimento das coisas de Deus. Meus irmãos, serve de exemplo para você e para mim. Quantas horas você aguenta ficar sentado no banco ouvindo uma mensagem? Quanto tempo você suporta pegar a Bíblia, ler a Bíblia, alimentar dela e perseverar nos ensinamentos da palavra de Deus? Porque a igreja primitiva, o prazer deles era meditar na palavra de Deus. Naquela época você pode falar assim: ah, mas naquela época não tinha tanto entretenimento. Aí que você se engana, porque toda época tem os seus entretenimentos. Naquela época tinha os Jogos Olímpicos,
Tinha outros jogos também, o apóstolo Paulo vai dar exemplo que ele corria a carreira do evangelho e ele procurava uma coroa incorruptível, não uma coroa corruptível. Tinham seus lazeres e prazeres, e eles optavam por meditar na palavra de Deus e servir a Deus. Você tem mais prazer? Olha, segue o exemplo aqui, ó, para nós. Tem pessoas que hoje têm mais prazer de ficar o dia inteiro assistindo filme, novelas, seriados e desenho, fazendo outras coisas do que alimentar da palavra de Deus. Até mesmo dentro da igreja a pessoa fica olhando no relógio para ver que tempo que vai parar a pregação, porque a pessoa quer ir embora, mexer no celular ou assistir televisão. Presta atenção aqui, que eu estou dando exemplo aqui de pessoas crentes que tomam a Santa Ceia e servem a Deus. Os apóstolos, meus irmãos, aquelas pessoas, elas perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. E olha aqui, não era um culto dia sim, um dia não. Não, era todos os dias no templo. A igreja aqui é bom, porque tem culto um dia sim, um dia não. Aí nos apóstolos é diferente, era todo dia. E na comunhão, olha aqui, irmãos, a igreja primitiva, olha aqui, quase 3.000 almas, todas ali em comunhão, ó, juntas, reunidas, lendo a palavra, orando, louvando a Deus. Se hoje, meus irmãos, você falar assim, irmão, no domingo, 2 horas da tarde, todo mundo reunido, vamos para algum lugar, para a igreja mesmo, uma chácara, uma fazenda, vamos louvar a Deus, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos cultuar o Senhor, conta nos dedos. Agora eu falo uma coisa aqui. A alegria do evangelho, por ter o Espírito Santo de Deus, você expressa tudo o que você sente através da sua prática, na leitura da palavra, no louvor que você tira de dentro do seu coração para Deus. Eles não mediam esforço, porque eles entendiam a alegria de ser salvos. Imagina você estar condenado ao inferno sua vida inteira e de repente chega alguém e fala para você assim, olha, sua dívida foi paga, você tem direito ao reino dos céus. O que você vai fazer? Você vai ser grata. Perseverava na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha aqui, na Santa Ceia, nas orações. Perseverava nisso. É a alegria de ter o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele expressa aquilo que ele tem. Eu te dou um exemplo. Se a pessoa, um feiticeiro, um macumbeiro, ele tem, o que está na pele dele? Ele vai expressar aquilo que ele tem. Se ele é um macumbeiro, qual que vai ser a rotina dele? Qual que vai ser a prática dele? Vai ser fazer macumba. A pessoa que tem o Espírito Santo, a prática dele vai transparecer o fruto daquilo que ele tem. Ou seja, se ele é uma árvore que dá fruto, ele vai dar fruto, porque aquela árvore é frutífera. O Espírito Santo é a mesma coisa, ele só expressava aquilo que estava dentro deles. Olha aqui, e cada alma havia temor. Cada alma havia, irmãos, temor. Sabe o que é temor? Temor de quem? De Deus. A pessoa levantava da cama tendo temor a Deus. A pessoa ia dormir com temor a Deus. Ela ia para o trabalho, na casa de alguém, tudo com temor a Deus. Temor. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Sabe por que nós não vemos milagre hoje? Primeiro, olha aqui. Incapacidade nossa espiritual de pagar o preço para que Deus venha usar. Tem que confessar. Essa é a verdade. Porque não que Deus não opera, porque as pessoas contam testemunho e Deus opera, não que não opera, estou falando de sinais, igual os apóstolos faziam. A Bíblia fala que tinha uma pessoa doente, só a sombra de Pedro passava naquela pessoa e ela era curada, só a sombra dele, não precisa nem colocar a mão. Sinais,
Porque Deus expulsa demônio, Deus cura enfermidade, Deus opera. Só que eu estou falando de sinais extraordinários se fazia entre os apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Presta atenção aqui, irmãos. Todos que criam estavam juntos. Será que tem capacidade hoje de acontecer isso na igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui. Eu estou falando as igrejas em geral no Brasil. Será que tem capacidade de acontecer isso? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe o que ele está falando? Todos ficavam juntos, a mentalidade deles era de união, assim como uma criança. Hoje tem capacidade disso? E eu estou falando de pessoas que tomam a Santa Ceia e falam que é crente. Meus irmãos, eu sou crente. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão complicado que isso pode até acontecer, mas na marra, porque ninguém confia mais em ninguém. Confia não. Aí quando nós olhamos para o texto bíblico, sabe aonde está o problema? É justamente buscar o Espírito Santo e a renovação da nossa mente. Porque as pessoas que verdadeiramente ela tem o Espírito Santo, ela vai manifestar a sua conversão, e ela vai ser uma pessoa que tem amor no coração e não vai ter malícia no seu coração, mas ela vai fazer o quê? Expressar aquilo que ela sente. Uma vez, meus irmãos, muito tempo atrás, eu conversava com uma irmã, presta atenção aqui, normal, ó para você ver, isso aqui hoje mesmo não tem nem como acontecer. Conversava normalmente, eu era solteiro, normalmente conversava com a irmã, maior pureza no meu coração, nada de malícia, nada, porque o mundo é assim, aproximou um pouquinho já acha que está interessado, só conversava, passou o tempo, me casei, fiquei sabendo que a irmã tinha falado para as pessoas aí que eu estava interessado nela e queria até casar com ela. Só não levou um sabão porque tinha passado uns 2 anos, porque se eu soubesse, ia ouvir. Tá vendo? Presta atenção aqui. Tem muitas pessoas hoje, é crente, toma a Santa Ceia, só porque a pessoa ainda não foi totalmente transformada a sua mente, ao ponto de discernir uma pessoa. Eles que criam, estavam todos juntos, tinha tudo em comum. Os irmãos conversavam com as irmãs, os irmãos com os irmãos. Ah, vamos ali, irmão. Tinha todo mundo prazer, alegria juntos, não tinha malícia, nada. Hoje, a culpa é de quem? Meus irmãos? Será que o Espírito Santo de Deus mudou? O Espírito Santo de Deus, ele vem para a vida de uma pessoa para transformar caráter, coração, mente. Transformar ao ponto de você olhar para uma pessoa com compaixão e misericórdia. Essa é mais uma alma que precisa ser liberta e ir para o céu. Essa mentalidade. Mas hoje, meus irmãos, misericórdia. Misericórdia. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos segundo cada um tinha necessidade. Olha aqui, meus irmãos, já estou finalizando. Sabe o que a igreja primitiva fazia? Eu tenho 2 casas. Aquele irmão ali mora de aluguel. Eu vou dar minha casa para ele. Eu tenho essa roupa aqui, eu não estou usando ela mais, e também ela serve para mim. O irmão lá está sem, eu vou dar minha roupa para ele. Eu tenho uma chacrinha, uma fazenda, alguma coisa, e tem as pessoas passando necessidade. Então eu vou pegar a minha parte, que eu não estou precisando, e eu vou dar para a igreja para dar para aqueles que não têm. E isso hoje tem muitos que ainda acham difícil dar o dízimo e as ofertas. Qual que é mais fácil? Você dar dízimo e oferta ou fazer o que a igreja primitiva fazia? Meus irmãos. A alegria de ser um crente, saber que você foi salvo da condenação, faz você abrir seu coração para as pessoas.
É? Tem 2 motos aqui. Vou dar para aquele irmão ali, porque ele não tem. Está indo trabalhar de bicicleta e muitas das vezes até de a pé. Ô irmão, tá aqui, ó, para você trabalhar, irmão. A igreja vê isso hoje. Se você vê em algum lugar, me avisa que eu quero ir lá conhecer. A pessoa vai dar o dízimo, ele só pode ficar assim com o pastor, ó. Irmãos, se você compreendesse o que Jesus fez por você, você abria seu coração igual a igreja primitiva, igual os cristãos que aceitavam Jesus. Irmão, você passando necessidade, tô, irmão, sem trabalhar. Olha, eu ganho, o meu salário aqui é muito, e eu fiquei sabendo que você está passando dificuldade aí, então toma na sua mão aqui, ó. Você não vê isso hoje. Não vê. Aqui, meus irmãos, e vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Eu te faço uma pergunta aqui. Os irmãos sentem alegria quando está aqui dentro da igreja? Ou tem dia que os irmãos acham que a mensagem está muito pesada? Você sente alegria de estar aqui dentro da igreja, irmão? Olha lá, o irmão está falando que sente, ó. Ele ali eu tenho certeza que está sentindo. E você que já é crente há 30 anos, você ainda sente alegria e prazer de estar dentro da igreja? Eles estavam todos os dias no templo junto com alegria. E sabe essa palavra singeleza? Simplicidade de coração. Sabe o que eles pensavam? Eu tenho que ir para o templo. Eu tenho que tomar a Santa Ceia lá com os apóstolos. Eu tenho que ir. Ele sentia alegria. Assim como o salmista vai dizer quando uma pessoa chegou para ele e falou assim: Davi, vamos para a casa de Deus? Vamos? Aí ele vai dizer: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra de estar aqui hoje? Você é igual à igreja primitiva, cheia do Espírito Santo de Deus, tendo gozo, alegria de ser um cristão, de servir a Deus? Tem o coração quebrantado ao ponto de você ver alguém necessitado junto de você, estender a mão para essa pessoa e socorrer ela? Meus irmãos, nós temos que muito que aprender com a igreja primitiva. Muito aprender. O seu coração está aberto para todos que estão aqui? Você consegue abraçar as suas irmãs aí? Será que nós conseguimos abraçar os irmãos sem maldade, sem rancor, sem tristeza no coração? Você consegue olhar para uma pessoa e sentir a aflição, a tristeza que ela sente no coração? O seu sofrimento? Só quem tem o Espírito Santo consegue praticar essas coisas que eu estou falando aqui. Porque o Espírito Santo, ele vem para quebrantar a carne, o velho homem, a velha natureza. Ele vem para despedaçar, moer essa carne, para que nós tenha a mente transformada e renovada, para que a gente venha verdadeiramente agradar a Deus. Oh, aleluia! Oricanda lamadagassurianda lamastéria. Amém, meus irmãos? Que Deus fale melhor, as horas já passou, amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.